Nossa aula hoje é do nosso jogo americano Margaridas, jogo americano duplo. Eu já gravei para vocês a aula das margaridas, ensinando a fazer as margaridas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo das margaridas. Então, vocês vão precisar, para esse jogo americano, vocês vão precisar de 38 margaridas. Então, eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo de toda essa base e a união das margaridas. Só que vocês precisam ver primeiro o vídeo para aprender a fazer as margaridas. Façam as 38 margaridas, podem fazer 40 margaridas, porque se os seus pontos aqui for maior que o meu, vai precisar de mais margaridas. O meu, eu usei somente 38. Então, vão lá, olha aqui na descrição o link, vejam a aula das margaridas, façam as margaridas e depois vocês continuam aqui. Porque aqui a gente vai fazer a base e vamos fazer a união de todas as margaridas. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês das margaridas, tá bom? E já se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, porque toda segunda, quarta e sexta tem aula aqui para vocês. E vamos pro vídeo. Para a base do nosso jogo americano Margaridas, eu uso o fio, esse é o fio barroco da Círculo, número 6. Tô usando aqui a agulha Duna, 3 milímetros. Eu uso a 3 milímetros, mas você pode usar a 4 milímetros, aí varia do seu ponto. Eu gosto do meu ponto mais apertadinho. Então, vamos iniciar, vou fazer aqui 6 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar um círculozinho aqui. Vou fazer aqui 3 correntinhas. E dentro, essas 3 correntinhas já vai equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer mais 11 pontos altos. Que no final, teremos 12 pontos altos, porque as 3 primeiras correntinhas já conta como um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre confere, quando terminar de fazer, confere se tem os pontos certos, porque se ficar com um ponto a mais ou um ponto a menos, não vai dar certo seu trabalho no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que as 3 correntinhas que subimos aqui, ela conta como um ponto alto. Então, ficamos com um total de 12 pontos altos. Vou puxar esse fio aqui para deixar bem ajustado, fechar o miolinho aqui. E vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, nosso primeiro círculo já tá pronto. Vamos agora para a próxima carreira. E aí, eu vou ensinar para vocês a trabalhar só na alcinha de trás, porque eu quero ficar com esse efeito aqui, tá vendo? Em cada carreira, no final de cada carreira, temos esse efeito. Então, vamos trabalhar só na alcinha de trás. Eu vou ensinar para vocês. No ponto normal, a gente pega as 2 alcinhas aqui, correto? Para eu ficar com aquele efeito, eu vou pegar somente a alcinha de trás.
Vocês estão vendo o ponto de base aqui, né? Tem duas alcinhas em cima do ponto. Em vez de pegar as duas, eu vou pegar somente a de trás. Então, vamos começar aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale já a um ponto, laço fio, no mesmo ponto de base que tá saindo aqui, ó, no mesmo ponto de base que tá saindo as 3 correntinhas, eu vou subir um ponto alto. Eu fiquei com 2 pontos altos na mesma base. Laço fio, nesse próximo ponto de base aqui, eu vou subir mais 2 pontos altos, sempre pegando a alcinha de trás, porque eu quero aquele efeito na frente. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos altos, sempre pegando a aba de trás, só a alcinha de trás. Que ele vai ficando com esse efeito. A alcinha, são 2 alcinhas. Quando você trabalha só na alcinha de trás, a alcinha da frente, ela fica com esse alto relevo aqui. Nessa carreira, nós vamos subir 2 pontos altos em cada ponto de base. Por que que eu tô fazendo 2 pontos em cada ponto de base? É o acréscimo, porque se eu fizer um ponto só, a minha peça vai ficar torta, ela vai fechar. Eu preciso que a peça vá crescendo, os números de ponto têm que crescer de acordo com que as carreiras vão crescendo para a peça não fechar. Então, nessa carreira aqui, todos os pontos de base vão receber o acréscimo, um ponto a mais. Ficarão 2 pontos em cada ponto de base. E aí, o total aqui, nós vamos ficar com 24 pontos. Porque nós iniciamos com 12 pontos altos, correto? Como estamos colocando acréscimo em todos os pontos de base, no final ficaremos com o dobro, ficaremos com 24 pontos altos. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizei a minha carreira. Vamos conferir se tem os 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vou vir aqui no primeiro ponto, que foram as primeiras 3 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Finalizei a minha segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Vou subir 3 correntinhas, laço fio. Na próxima, aqui eu não vou fazer na mesma. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, no primeiro ponto eu fiz as 3 correntinhas, no segundo eu fiz um acréscimo, fiquei com 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, vou fazer um ponto alto, laço fio, e no próximo eu faço um acréscimo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vocês estão percebendo que na primeira carreira, fizemos acréscimos em todos os pontos. Nessa carreira, a gente faz um ponto comum e no próximo faz um acréscimo. É só vocês observarem que aqui, ó, em cima de todo o acréscimo, terá um acréscimo. Esse ponto aqui, foram 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, correto? Na próxima carreira, esse primeiro ponto aqui teve um ponto só, já o segundo, que é o ponto de acréscimo, ele teve 2 pontos. Em todas as carreiras, nós vamos trabalhar assim, acréscimo em cima de acréscimo. O último ponto, que é o ponto do acréscimo, ele vai receber um acréscimo em cima dele. Ele vai receber 2 pontos altos em cima dele. Então, essa carreira aqui vai ficar toda assim.
No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, 2 pontos altos. Um ponto alto. No próximo, que é o acréscimo, 2 pontos altos. Nesse primeiro ponto de base aqui, um ponto alto. No segundo ponto de base, 2 pontos altos. Ele é um ponto de acréscimo, em cima dele também terá um acréscimo. E essa carreira vai seguindo toda assim. Um ponto alto, no próximo 2 pontos altos, no próximo um ponto alto, no próximo 2 pontos altos. Sempre confiram. Dá uma paradinha, vem cá, confere. Aqui, eu acabei de pular aqui, tá vendo? É muito importante conferir, senão você pula. Porque tem que ter. Sempre em cima do ponto de acréscimo, tem que ter um acréscimo. Então, sua peça vai fechar. Aqui, esse é um ponto de acréscimo aqui embaixo. Então, tem que fazer 2 em cima dele. Se eu fizer um só, vai dar errado no final. Fiquem atentas. Façam mais devagar e fiquem atentas, porque se fizer errado, no final sua peça não vai dar certo. E aí, ter que desmanchar a peça toda pronta, dá muito trabalho. Então, façam devagar, tenham atenção na contagem dos pontos, para não ficar difícil no final. Não ter que desmanchar todo o seu trabalho e voltar de novo. Eu vou terminar essa carreira e volto aqui com vocês. Deu para entender, né? Nessa carreira aqui, a gente tá trabalhando, fazendo acréscimo em cima de acréscimo. Prontinho, finalizei aqui a carreira. Fiz meu último acréscimo aqui. Em cima do último ponto de acréscimo, fiz um acréscimo. E aí, vocês percebam que dá certinho. Quando você chega aqui, ó, aqui tem 2 pontos altos no ponto de base, já no próximo ponto tem um ponto só. No próximo 2, no próximo 1, no próximo 2. E vai intercalando 1, 2, 1, 2, 1, 2, até o finalzinho. Finalzinho eu terminei com 2 e esse primeiro aqui é 1, né? Agora, vamos fechar aqui da mesma forma. Essa carreira, ela ficou com 36 pontos altos. A primeira com 12, a segunda com 24 e essa terceira com 36 pontos altos. Vou vir aqui da mesma forma, 1, 2, 3, na terceira correntinha, insiro a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. E seguimos, continuamos da mesma forma. 1, 2, 3 correntinhas, laço fio, no próximo ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E aí, vamos ver se temos que fazer acréscimo aqui? Olha aqui, aqui já temos que fazer acréscimo. Aqui, esse ponto é um ponto de acréscimo. Ele foi feito 2 em um ponto só de base. Então, esse segundo ponto, é um ponto de acréscimo. Então, em cima de ponto de acréscimo, tem que fazer outro acréscimo. Para toda peça redonda, eu trabalho dessa forma. Em cima do ponto que foi acréscimo aqui embaixo, a próxima carreira também vai ter um acréscimo em cima dele. Então, todos os pontos aqui que são pontos de acréscimo, vai ter 2 pontos dentro dele, vai ter um acréscimo nele. Sempre pegando somente a abinha de trás. Igual eu falei com vocês, tem a opção de pegar 2 ou pegar só uma. Nesse trabalho, eu tô pegando só uma, porque eu quero esse efeito aqui.
Tá vendo como que fica? Eu quero esse efeito no final do meu trabalho. Esse aqui é um ponto de acréscimo, então vão ser 2 pontos dentro dele. E aí, vai seguindo assim. Nessa carreira aqui, tava sendo 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos. Nessa aqui, tá sendo 1, 2, 2 pontos com 1 ponto só, 2 pontos normais e 1 ponto de acréscimo aqui. Aqui de novo, 2 pontos normais, 1 em cada ponto de base. E no terceiro, você faz acréscimo. E essa carreira vai seguir toda assim. Um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo ponto é o acréscimo. Então, serão 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. No próximo ponto normal, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o nosso terceiro, que é o ponto de acréscimo aqui, vai ter um acréscimo. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, nosso acréscimo. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo nosso terceiro, o ponto, 2 pontos no ponto de base, que é nosso acréscimo. E eu vou seguir essa carreira até o final e aí eu volto com vocês para fechar aqui. Finalizei aqui a nossa quarta carreira, 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui, 1, 2, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E vamos para a quinta carreira, 3 correntinhas, laço fio, no próximo ponto, um ponto alto, laço fio, no próximo ponto, um ponto alto, laço fio, no próximo ponto, um ponto alto, até chegar no acréscimo. Cheguei aqui no acréscimo, vou fazer um acréscimo em cima dele, 2 pontos em cada ponto de base. Laço fio, ponto alto em cima do próximo ponto, um ponto alto em cima do próximo ponto, um ponto alto em cima do próximo ponto e chegamos de novo no acréscimo. 2 pontos altos em cima do ponto de base, do ponto do acréscimo. E aí, vai ficar assim, ó, sempre acréscimo em cima de acréscimo. Os outros pontos, que são pontos normais, você faz um ponto só. No ponto de acréscimo, que é aquele ponto que tem 2 pontos dentro de uma base, você vai em cima dele, em cima do segundo ponto, você vai fazer um ponto de acréscimo. Sempre em cima do ponto. Vai seguir ponto de acréscimo em cima de ponto de acréscimo. Eu vou terminar essa carreira. Aqui a gente precisa de 8. Eu vou fazer 8 carreiras iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, essa última eu volto para fazer com vocês. Então, façam aí 8 carreiras. Nós estamos aqui na quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Façam 8 carreiras da mesma forma, lembrando de fazer acréscimo em cima de acréscimo. Fecha a carreira igual eu ensinei para vocês aqui. No terceiro ponto, sobe 3 correntinhas e vai trabalhando. Lembra de colocar sempre acréscimo em cima de acréscimo. E aí, quando vocês finalizarem a 8ª carreira, a gente continua para finalizar a peça, tá bom? Finalizamos aqui a 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizamos a 8ª carreira, vamos para a próxima, que é a última carreira. E olha como que fica lindo esse resultado. É como se fosse um ponto em 3D. Fica uma escama, tá vendo? O ponto fica como se fosse escamas. Fica muito lindo esse resultado. Quando trabalhamos só na alcinha de trás. O próximo ponto eu vou trabalhar nas 2 alcinhas, que ele vai ser a última carreira que vai receber
as margaridas. Então, eu vou subir aqui duas correntinhas, nessa carreira somente 2 correntinhas, e vou trabalhar aqui ponto médio, meio ponto, laço fio. No próximo ponto de base, agora eu vou pegar as duas, em vez de pegar só a alcinha de trás, eu vou pegar as 2 alcinhas. Puxo o fio. E vou, aqui eu faço o meio ponto, eu puxo as 3 alcinhas, passo nas 3 alcinhas, laço o fio. No próximo ponto, eu insiro, puxo, aí eu fiquei com 3 alcinhas na agulha. Eu vou puxar, passando por dentro das 3. No ponto alto, a gente puxa só 2, né, de cada vez. No ponto médio, a gente puxa as 3. Laço o fio, no próximo ponto, passo nas 3. Esse é o ponto médio, o meio ponto. Algumas pessoas falam ponto médio, outras meio ponto. E eu vou fazer aqui até chegar no próximo acréscimo. É a mesma coisa, vou trabalhar até o próximo acréscimo, que tá aqui. E aí, em cima do acréscimo, eu vou fazer 2 pontos médios dentro desse acréscimo, para minha peça não emborcar, né? Não fechar. Vou seguir até o final fazendo meios pontos para cada ponto de base até chegar no meu acréscimo. Laço fio e puxo nas 3 alcinhas. Por que que nessa última carreira eu estou fazendo com o meio ponto e não com o ponto alto? Porque como eu vou receber aqui, essa é a minha última carreira, e eu vou receber aqui as margaridas, eu vou fazer a costura das margaridas aqui, eu quero que esse último ponto não fica tão frouxo, sabe? Tão aberto. Eu quero ele um ponto mais fechadinho, ele fica com acabamento melhor, mais fechadinho. Por isso que eu tô fazendo com esse ponto. Ele vai ficar mais fechadinho, tá vendo? Fica com acabamento mais bonito para receber as margaridas. Mas se você quiser fazer com ponto alto, tá tudo bem. Você pode fazer também essa carreira aqui com pontos baixos. Eu faço com ponto médio, porque eu acho que o acabamento fica bem melhor. Aí, cheguei em mais um acréscimo aqui, ó, que são 2 pontos dentro de um ponto de base. Vou fazer um acréscimo em cima do outro acréscimo. O acréscimo também é com pontos médios, da mesma forma. Essa carreira é toda com ponto médio, com meio ponto. E aí, eu vou seguir até o final da mesma forma. Meio ponto em cima de cada ponto de base, até o acréscimo. Chegou no acréscimo, faço um acréscimo. Eu vou seguir até o final. Vou terminar aqui e volto com vocês já fechando essa carreira, finalizando a peça, dando os arremates, e aí já vamos fazer a costura das margaridas, já vamos aplicar as margaridas, tá bom? Já volto. Cheguei aqui no último ponto, que é um ponto duplo, que é um ponto médio, né? Aqui é um acréscimo, tem 2 pontos na mesma base. E agora eu vou fechar a última carreira. Nessa aqui a gente vai contar 1, 2, segundo buraquinho aqui, tá vendo? Na segunda correntinha, porque nas outras na terceira. Essa, como a gente fez, iniciou com 2 correntinhas, então na segunda a gente faz um ponto baixíssimo. E aqui, finalizamos a carreira, eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer mais um ponto, fazer uma correntinha e puxar. Essa correntinha vai servir de nó para finalizar nossa peça. Aqui eu já vou cortar o fio, vou puxar aqui
e tá pronto a minha peça. A minha base tá pronta. Vou vir aqui, dar o acabamento, tanto nesse finalzinho aqui, vou passar ele aqui dentro de algumas... Você pode usar a própria agulha ou pode usar uma agulha de tapeçaria para esconder esse ponto. Eu vou passar ele aqui dentro de algumas... Vou passar dentro de alguns pontos. Só para ele não correr o risco dele soltar. Aqui eu tô escondendo, tá? Esse fio que tá sobrando. Passei dentro de alguns pontos, vou puxar e vou cortar esse fio aqui. Essa parte aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e vou puxar ele pra dentro dos pontos, pra esconder. Com a agulha de tapeçaria, é mais fácil você fazer isso aqui. Mas se você não tiver agulha, faz com a sua agulha de crochê mesmo. Vou andando com ele aqui, ó. Dentro da base mesmo dessa última carreira. Vou passando com ele aqui e vai escondendo. Quando você termina de passar e corta o fio, até se você precisa desfazer a peça, desmanchar a peça, até eu mesma tenho dificuldade de achar onde tá o fio. Eu sei onde tá a emenda, mas eu não sei onde tá a emenda das carreiras. Mas onde tá a ponta do fio, até eu mesmo tenho dificuldade de achar depois. De tão bem escondidinho que fica quando você coloca assim. Vai andando dentro dos pontos. Pronto. Vou cortar. E tá pronto, tá vendo? Fizemos o arremate, o acabamento e fizemos o arremate dentro dos pontos, passando por dentro dos pontos. Agora, vamos fazer a costura das margaridas. A primeira coisa que eu faço, aqui, cada base dessa, cada jogo americano desse vai levar 40 margaridas, 20 margaridas na primeira carreira e 20 margaridas na segunda. Mas se você, às vezes a sua margarida ela ficou um pouquinho maior, um pouquinho menor, para você ter certeza de quantas margaridas você vai usar, vem aqui fazer esse trabalho aqui, ó, de colocar elas em volta. E aqui, ó, elas têm 6 pétalas. 2 pétalas vão ficar coladas aqui na base e essa pétala aqui do meio vai ser costurada na outra. Então, vamos aqui colocar margaridas em volta de toda a peça. Coloquei as minhas margaridas, eu tinha falado com vocês 20 margaridas, né, em volta. Mas aqui deram 19 margaridas. Olha como que é importante você posicionar elas primeiro. Posicionei todas certinhas, tem 19 margaridas. Agora eu vou costurar uma por uma. Tem que ter muita paciência nesse processo. Tem a opção, essa aqui é a agulha de tapeceiro, que eu falei pra vocês. Ela é uma agulha com a ponta mais rombuda, sabe? E ela é grossa. E eu tenho essa outra aqui que é um pouquinho mais fina, eu prefiro ela, mas aí vai de cada um. Ela é uma agulha, tem a base dela aqui é grossa, tá vendo? Vai passar a linha. E eu vou costurar com a linha, com a mesma linha que eu fiz as pétalas das margaridas. Que é a linha, essa aqui, ó, esse fio. É o mesmo fio, é o fio de amigurumi, o mesmo fio que eu fiz as pétalas. Eu vou costurar as margaridas. Então, eu vou tirar um pedaço aqui de fio.
mais ou menos que dá em volta, para vocês terem noção. Vou tirar um fio que vai dar para dar 2 voltas aqui, ó. Não tem um tamanho exato, mas ela vai dar 2 voltas e vai sobrar um pouquinho aqui. Por que que eu tiro um pedaço grande assim? Porque eu prefiro que sobre linha do que fique faltando. Porque aí você tá no meio da costura e as linhas acabam, aí não vai ficar legal. Vamos agora prender. Vou começar por essa aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou inserir no meio aqui, ó, no ponto do meio. Eu tirei aqui as margaridas de lado pra não me atrapalharem. E aí eu vou começar aqui, como mostrei pra vocês, no meiozinho da pétala, eu vou inserir aqui na base. Lembrando que eu pego as 2 alcinhas, tanto aqui da pétala quanto da base. Eu pego as 2 alcinhas do ponto. E aí eu vou puxar a linha. Vou dar um nozinho aqui, um nozinho simples mesmo. Porque depois eu vou vir arrematando esse fio. Pronto, dei o nozinho pra segurar, prender e vou fazer mais um ponto. Enfiar a agulha de novo no mesmo lugar. Pronto, a primeira pétala já tá presa. Vou prender a segunda pétala, que é essa segunda aqui. Eu preciso vir andando aqui dentro dos pontos, ó, inserindo a agulha nos pontos, andando aqui dentro até chegar na altura que eu preciso, na altura que tá próximo da próxima pétala. Tem que ter paciência aqui, porque a linha vai embolar. Esse processo é um processo artesanal, um processo que dá trabalho, então precisa ter paciência, puxar a linha devagar, se embolar, tem que ter paciência para desembolar. E aí eu vou vir aqui até aqui, ó, já chegou aqui, eu vou inserir na pétala e na base, e vou puxar. Pronto. Prendi a segunda pétala. Vou andar aqui até chegar na altura de colocar mais uma margarida. Vai sempre puxando assim, ajeitando, vendo se tá ficando bom, se tá ficando bem preso. Como que eu vou saber se tá na hora de pôr a segunda? Posicionando aqui. Vou posicionar, as 2 pétalas vão ficar presas aqui e essa pétala do meio aqui, ela tem que ficar próxima da outra, porque as 2 vão ser unidas aqui. Essas 2 eu vou unir elas quando eu for fazer a segunda carreira de pétalas. Então, vou vir aqui, já deu a altura, eu vou prender aqui essa pétala, inserindo a agulha na pétala e na base. Vou puxar. Apertar aqui, tá presa. Vou andar até a próxima aqui, pra prender a próxima pétala. Agora, vou prender a próxima pétala aqui. Vou inserir a agulha na pétala e na base. Puxei. Pronto, mais uma pétala presa. Vou fazer o mesmo processo. Vou andar aqui na base até chegar onde eu quero para encaixar a próxima pétala. Vou pôr a pétala aqui para eu ver. Aqui, ó, o ideal é prender ela nesse ponto aqui, tá vendo? Então, eu vou andar aqui até chegar nesse ponto. Sempre coloca a pétala, posiciona ela para vocês verem qual é o ponto ideal de colocar ela. Não tem uma contagem certa de pontos. É olhando aqui mesmo, posicionando ela para vocês verem qual é o ponto melhor. Onde ela vai se encaixar melhor. Vou andar aqui até esse próximo ponto. Vou prender a próxima pétala.
Tome cuidado com a linha, porque ela vai acontecer de embolar, então tem que ter paciência. Vamos para a próxima margarida. Vou andar aqui até chegar no melhor ponto para encaixar a próxima margarida. Vou posicionar ela. Lembrando que ela tem que encostar nessa aqui. Esse próximo ponto já é o suficiente. Então, passo a agulha na base da margarida. E puxo. Vou passar aqui de novo, já vou vir andando aqui. Na hora que eu puxar, já vai ficar presa a primeira pétala da margarida. Pronto, já ficou presa. Vou andar aqui. Aqui, nessa aqui já dá pra prender ela nesse próximo ponto, ó. Vou fazer o mesmo processo, vou andar aqui para prender a próxima margarida. Já prendi. Ui. Quando eu puxo aqui, eu já aperto a linha e já prendo. Tá vendo? Ficaram bem presas. Um ponto para cada pétala. E elas ficam bem presas. Tá vendo? Agora eu vou finalizar aqui essa primeira carreira e volto com vocês para fazer a próxima carreira de margaridas. Pronto, já prendi a primeira carreira de pétalas em volta todas, estão todas presas aqui. Agora eu vou fazer a união. Tô usando, nem tirei a linha, tô usando a mesma linha que eu finalizei. E aí eu vou começar a andar dentro dos pontos aqui da própria pétala. Só passando mesmo a linha dentro dos pontos da pétala, até chegar nessa pétala do meio aqui. Venho andando dentro dos pontos, passando a agulha dentro dos pontos. Puxa aqui com delicadeza, só pra ajeitar, mas puxa com delicadeza pra não ficar apertado, não deformar a pétala. Porque a intenção é somente chegar aqui, ó, nesse meio da pétala aqui, ó. Que eu vou vir aqui, inserir a agulha em uma e em outra, no meio das duas pétalas. E vou puxar aqui. Vou inserir de novo no mesmo ponto. Na mesma posição. E puxar. Pronto, já uni as duas pétalas. Agora, eu vou andar aqui de novo dentro da pétala, até chegar nesse meio aqui, porque aí eu vou vir aqui e vou unir assim, essa com essa. Então, eu venho inserindo a agulha aqui no meio dos pontos. Vou passando aqui pelo meio. Por isso que eu prefiro a agulha mais fina. Porque se for agulha de tapeceira, agulha muito grossa, ela vai estragar as pétalas. Vai ficar muito grosseiro. Cheguei aqui no meio dessa pétala. A linha sempre vai embolar, tem que ter paciência para desembolar, desfazer o nó que ela vai fazer. Esse processo é um processo bem trabalhoso. Esse jogo americano, ele é um jogo americano bem trabalhoso.
Então, se você vai fazer ele para vender, eu te aconselho a colocar um valor que compense, né? Eu, por exemplo, eu não posso colocar preço na sua peça, mas eu vendo esse jogo americano a R$ 90 a unidade. Não vendo menos do que isso, porque ele é extremamente trabalhoso para fazer. Ele é um dos jogos americanos mais trabalhoso de fazer de todos que eu já fiz. Pronto, já prendi aqui, agora eu vou andar e vou prender aqui. Ele, inclusive, tem poucas pessoas que trabalham, que produzem esse jogo americano, justamente por ele ser um jogo americano muito trabalhoso. Ele não é difícil de fazer, ele é fácil, porém é muito trabalhoso, porque você trabalha flor a flor, pétala a pétala. Depois tem que vir unindo pétala a pétala. Ele não é um jogo americano que dá para você produzir, já ir fazendo a flor de acordo com que produz a peça. Eles têm que fazer a flor separado, depois vir unindo elas, uma a uma. Aqui, inserir no meio. E agora eu vou inserir aqui, ó, no meio dessa pétala e no meio dessa outra pétala aqui. Vou fazer esse ponto mais uma vez, inserir aqui mais uma vez, no mesmo lugar, e puxar. Pronto. Essa margarida já está finalizada. Vocês viram que eu vim andando dentro da própria margarida, passando com o fio dentro dos próprios pontos, de forma que eles ficam escondidos, não dá para ver nem de um lado e nem do outro, e já vem fechando as duas. Eu uni aqui, passei com o fio aqui dentro, uni aqui, passei com o fio aqui dentro, uni aqui. Agora eu vou passar com o fio aqui dentro, vou unir a pétala aqui com a outra, vou passar aqui dentro, vou unir aqui, aí você vai andando, vai passando dentro de cada pétala e fazendo essa união. Porque se você for cortar toda, pode fazer também, se você achar mais fácil. Fez aqui, uniu uma, corta o fio. Fez aqui, uniu outra, amarrou, corta o fio. Se você achar mais fácil, só enfiando a linha aqui, dando nozinho em cada um, e aí depois você vai ter que esconder todos esses fios. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com uma linha só e já vim andando aqui dentro. Porque depois, se você faz um a um, nó a nó aqui, você vai ter que esconder esses fios, um a um. Vocês vão ficar com várias pontas de fio no avesso, você vai ter que esconder essas pontas de fio. Eu acho que dá mais trabalho, mas aí se você achar que dá menos trabalho, que vale mais a pena, fica a critério também. Eu tô ensinando da forma que eu trabalho, que eu acho que é mais fácil, dá menos trabalho. Que aqui eu já, quando eu termino de prender todas as pétalas, elas já estão com os fios já escondidos. Eles já vão ficando embutidos aqui. Eu não tenho trabalho de esconder fio depois. Pra mim, assim, é mais fácil, mas aí fica a critério de vocês. Eu vou terminar aqui essa peça e aí eu volto pra mostrar pra vocês o finalzinho, o acabamento da última linha, tá bom? Prontinho, terminei a segunda carreira de margaridas, o jogo americano está finalizado. Agora aqui eu prendi a última, uni a última pétala aqui, vou vir aqui e vou dar um nozinho, assim, pra prender, e já vou vir escondendo esse resto de fio
dentro dos pontos da pétala. Da mesma forma que eu vou andando dentro da pétala para movimentar o meu fio, eu faço também na hora de esconder. Prontinho, agora é só cortar aqui a ponta. Fazer o mesmo com essa ponta aqui é a primeira que a gente iniciou. Temos o primeiro nó. Você pode pôr ela aqui na agulha, fazer a mesma coisa, ou pode puxar também com a agulha de crochê. A minha tá curta aqui, mas mesmo assim dá pra eu fazer com a agulha de costura. Vou vir aqui, já vou passar dentro dos pontos. Vou encaixando a agulha aqui dentro dos pontos e vou andar aqui dentro para esconder essa minha ponta. Puxo aqui, corto. Prontinho. Jogo americano Margaridas finalizado. E aí, gostaram? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se acharam fácil, se tiveram alguma dúvida. Vou responder todos os comentários. Beijo!